boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Estamos em meados de fevereiro, já passamos o Carnaval, época em que tradicionalmente, após o Carnaval, as coisas começam a andar, no nosso país. E aqui na Casa Espírita, não por causa do Carnaval, mas por causa das férias, das folgas que nós damos aos colaboradores que nos auxiliam nas atividades de divulgação do Espiritismo, atividades assistenciais, de evangelização infantil, nós começamos a retomar algumas atividades que ficaram suspensas durante esse período. E agora, no mês de março, nós retornamos aos grupos de estudo do Espiritismo, diversos grupos que se reúnem para estudar, para tentar compreender um pouco mais da doutrina espírita. Só que aí a gente se depara com o seguinte dilema. Hoje em dia, com a vida atribulada que cada um de nós leva, com tantos compromissos, sejam eles profissionais, sociais, familiares, vale a pena reservar mais um tempinho para estudar Espiritismo? Seja nesses grupos de estudo, seja na leitura de um livro, seja na internet, vendo programas espíritas, palestras, enfim. Será que é importante o estudo do Espiritismo? É essa questão que nós buscaremos tratar na noite de hoje, falando da importância do estudo do Espiritismo e do porquê estudar o Espiritismo. Mas nós começamos falando, antes de entrar no Espiritismo propriamente dito, falando do estudo, porque nós começamos a estudar muito cedo. Eu mesmo estou passando com um dilema lá, o coração partido, mandando os meus filhotes lá, pequenininhos já para a escola. Tudo bem que na idade deles eles não estão indo estudar, estão indo mais se divertir, ficar lá com alguém que os cuide enquanto os pais trabalham. Mas é certo que desde muito cedo, os nossos filhos, nós, quando éramos crianças, passamos a buscar um aprendizado, passamos a estudar. Mas por que é que a criança estuda? A maioria, se não todas as crianças, estão lá em cima, na evangelização. Mas se nós perguntássemos para uma criança por que ela estuda, e ela fosse daquelas bem sincera, que fala o que pensa, provavelmente ela falaria que estuda porque o pai mandou, porque a mãe mandou, porque botaram o uniforme, deram a mochila e mandaram para a escola. Porque é notório que uma criança não tem ainda a consciência do porquê ela precisa estudar. Mas nós adultos, pais, mães, responsáveis, sabem que esse estudo para a criança é necessário para que ela se desenvolva, para que ela possa dar vazão ao potencial intelectual que ela tem e realizar o aprendizado que será necessário, tanto nesse período de desenvolvimento, quanto na fase adulta. Mas aí a criança cresce, vira pré-adolescente, adolescente, jovem, conclui o ensino médio, alguns ficam por ali, outros vão para o curso técnico, para a faculdade, alguns chegam até o doutorado. E aí acabou, não precisa mais estudar. Não, precisa. Por que é que o adulto estuda? Mas o adulto, diferentemente da criança, que faz toda uma base geral daquilo que ela vai precisar aprender, o adulto se dirige a determinado conhecimento específico que o interessa. Seja por um interesse despretensioso, no sentido de não querer algo em troca, mas simplesmente por um prazer de estudar, seja por um interesse profissional, enfim. Ele precisa de algum conhecimento, de algum aprendizado, e por isso ele vai estudar. E esse estudo é necessário para ele. Pensemos no médico que se forma, e por mais experiência profissional que ele tenha, durante os anos do exercício da medicina, vão surgindo novas enfermidades, vão sendo descobertas novas doenças, vão sendo desenvolvidos novos tratamentos
então ele precisa se atualizar. Da mesma forma, o advogado, o operador do direito, ele se forma e passa 1, 2, 3 anos e as leis já mudaram. E ele tem que se atualizar. Imaginemos um vendedor, um comerciante que hoje não opere adequadamente o computador, a internet. Ele se limita, ele vai ficando para trás. E por aí vai. Então nós achamos um texto de André Luiz, que lógico, ele está se referindo ao trabalhador espírita, mas que se encaixa perfeitamente naquilo que estamos falando. Ele nos diz lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação, permanecer como está. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível, atividades menores, sem qualquer desmerecimento a atividades que André Luiz qualifica como subnível, mas é lógico que aquele profissional que não acompanha a evolução que se realiza na sua área, fica para trás. O trabalhador espírita, do qual nós falaremos adiante, também. Se ele não acompanha os avanços, a compreensão, o avanço da compreensão espírita, ele também vai ficando para trás. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou gripado, tá? Eu acho que não, né? Então vocês me desculpem se eu tossir novamente, o que é muito provável que aconteça. Só que até agora a gente falou do estudo da criança, falou do estudo do adulto, profissional. E aí vem a nossa questão. Por que é que alguém vai se dedicar a estudar espiritismo? Porque se for por algum interesse profissional, já começou errado. Dai de graça o que de graça recebestes. Ninguém ganha ou deveria ganhar dinheiro utilizando-se do conhecimento, do aprendizado espírita. Então, tem que ter uma razão para que nós abdiquemos de algum tempo com a nossa família, de algum tempo de lazer, de algum tempo da nossa profissão, para sairmos da nossa casa, ou ainda que seja no nosso lar, nos dedicarmos a estudar espiritismo. E qual seria essa razão? Trago aqui uma citação de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até vou tirar esse letreiro para a gente ver essa ilustração que eu gosto muito. Porque ali mostra duas estradas, uma representando o caminho do bem, outra representando o caminho do mal. Mas aqui está fácil, porque tem placa. Mas imaginemos que não tivesse placa e tivéssemos um caminho do bem ou do mal para seguir e estivéssemos na escura, não sabendo o que escolher. Nós não somos livres quando isso acontece, porque a nossa vontade, ela carece de fundamentação, de inteligência. Nós vamos ou chutar no melhor caminho, ou vamos seguir alguém que passe e que, tomara, esteja certo. Ao passo em que, quando nós compreendemos, conhecemos a verdade, nós ganhamos liberdade de escolha. Não quer dizer que nós seguiremos o caminho correto, porque muitas vezes, mesmo conhecendo, nós erramos. Só que pelo menos nós temos a liberdade de escolher entre o certo e o errado. E nos atrevemos a dizer que o Espiritismo representa para nós, hoje, a verdade que o Cristo revelou e deixou, muitas vezes, nas entrelinhas de seus ensinamentos. E na passagem que foi lida, um pouco antes de nós começarmos, fala-se do Consolador Prometido. E eu peço licença para vocês para revisar uma parte dessa leitura, porque ela é muito importante. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Jesus foi o Consolador por excelência, com a sua mensagem de amor, de paz, de caridade, de consolação. E ele anuncia que virá outro Consolador. Muitos interpretam essa passagem como se fosse uma promessa de que o Cristo iria voltar.
Mas ele é claro, ele diz que virá outro Consolador, não é ele. Ele pedirá ao meu Pai, que por sinal já nos traz outro ensinamento, que é outra confusão que fazemos, ou que fazem em algumas outras agremiações religiosas, quando se confunde a figura de Jesus com o próprio Pai. Se ele fosse o próprio Deus, ele falaria: e eu enviarei outro Consolador. Mas ele fala: eu pedirei ao meu Pai que envie o Consolador. Feito esse parênteses, e é lógico que a gente tem que destacar a figura de Jesus, espírito mais evoluído que já habitou esse planeta, que de tão próximo do Pai, nós temos esse direito de confundi-lo com o próprio Pai, mas de forma correta nós devemos entender que é um espírito como nós, muito mais evoluído que nós, mas um espírito como nós. E ele diz: a fim de que esse Consolador fique eternamente convosco. Ora, tratasse de outro espírito, de outro homem, não ficaria eternamente convosco. Então nós interpretamos, e Kardec faz essa interpretação, os espíritos nos revelam isso, que esse Consolador não está personificado em alguém. Não é Kardec, não é Chico Xavier, não é Madre Teresa. É um conhecimento, que é o conhecimento espírita e que estará eternamente conosco. E ele diz que é esse Consolador que vos ensinará todas as coisas e fará recordar tudo o que vos tenho dito. Por quê? Porque muitas coisas Jesus não pôde falar devido ao nível de compreensão da época. Muito do que ele falou não foi compreendido. Muito do que ele falou estava oculto por parábolas, por figuras de linguagem, que requerem uma interpretação que durante milênios nós não conseguimos fazer corretamente. Além do que, haviam novas verdades a se revelar. As verdades do espírito, da vida espiritual. A reencarnação, por exemplo, a lei de causa e efeito, enfim, tantas a comunicabilidade dos espíritos, tantos ensinamentos novos que nos fazem compreender a própria doutrina cristã de forma mais adequada. E lá no final dessa passagem, numa parte que não foi lida pela nossa irmã, diz assim, Kardec agora: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola, pela fé e pela esperança. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, isso é incompreensível se nós entendermos que nós vivemos somente essa vida. Bem-aventurado por quê? Porque eu estou sofrendo? Mas bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Porque terão a sua recompensa muitas vezes ou na vida espiritual ou numa próxima vivência. E bem-aventurados também porque se passam por essas aflições, estão de certa forma quitando débitos contraídos por si mesmos em outros tempos. Isso é consolador na medida que mostra que nós não sofremos ou não passamos por situações dolorosas à toa. Há uma justiça divina por trás disso, que só se revela a partir do momento que nós conhecemos a reencarnação e outras verdades que o Espiritismo nos revela. Então, a partir do conhecimento disso, nós adquirimos liberdade de pensamento, liberdade de consciência, para vivermos de forma mais harmônica e buscarmos cada vez mais esse conhecimento para termos paz de espírito. A ponto de Haroldo Dutra Dias, expositor espírita, falar que a mensagem de Moisés pode ser traduzida na palavra justiça. A época dele veio trazer leis que possibilitassem uma convivência em sociedade, ainda que adaptadas àquela época. A mensagem de Jesus pode ser traduzida na palavra amor. O sentimento por excelência sendo
induzido a todas as pessoas. E o Espiritismo, traduzido na verdade. O conhecimento das coisas, aquilo que o Cristo não pôde dizer, ou que disse e não foi compreendido. Se entendemos que, então, o Espiritismo nos oferece essa verdade, buscamos esse conhecimento para nos libertar, para termos maior liberdade de escolha e podermos escolher os caminhos corretos para a nossa vida. Mas, se queremos aprender o Espiritismo, qual é o caminho? Aí a gente entra na noção de aprendizado. E aqui eu partilho com vocês de uma reflexão que foi lançada em um curso da Federação Espírita Catarinense há algum tempo, que nos coloca que a aprendizagem é o processo de mudança de comportamento resultante da aquisição de 3 pontos que nós veremos a seguir. Mas a gente já para por aqui para ver que aprendizado de verdade pressupõe mudança de comportamento. O que quer dizer o seguinte: eu agia de uma forma, e a partir do momento que eu aprendi algo, eu mudei o meu comportamento. Então, nós já paramos para entender que não é só ter contato com a mensagem espírita. Quantos de nós já estão há um bom tempo no Espiritismo? Ou em qualquer outra crença espiritualista? E mesmo sabendo de muitas coisas que o Espiritismo nos trouxe, ainda continua cometendo erros. Todos nós. Então, não é só conhecimento. São esses 3 pontos que a gente até, para deixar de uma forma mais didática ou tentar memorizar, a gente coloca nessa sigla, CHA. O C é de conhecimento. Tem que começar pelo conhecimento. É o acesso que eu vou ter àquela informação, seja através de uma leitura, de uma palestra, de um estudo em grupo, de ouvir falar. Eu tenho que receber aquele conhecimento de alguma forma. É o primeiro passo, mas não basta. O segundo passo, não menos importante, talvez um dos mais importantes, é a habilidade de utilizar aquele conhecimento na nossa vida. Esse é difícil. Na verdade, ele é fácil e a gente é bom nisso quando a gente aplica no outro. Porque a gente tem muita habilidade para aplicar o conhecimento que a gente recebe no outro, né? Então, a gente recebe algum conhecimento sobre o perdão, a gente fala, pois é, o fulano que tinha que ouvir isso, aquele miserável que não perdoa ninguém. A gente desenvolveu a habilidade para pensar que o outro podia se beneficiar desse conhecimento. Mas muitas vezes a gente não desenvolve a habilidade de pensar, puxa vida, esse ensinamento que eu recebi é para mim. Eu deveria aplicá-lo. E como? De tal forma. Porque quando um indivíduo chega a Jesus e fala que já perdoou várias vezes uma ofensa, e quantas vezes mais ele deveria perdoar? E Jesus fala, perdoa não 7 vezes, 70 vezes 7. Perdoa indefinidamente. E quando o Espiritismo nos traz o conhecimento de que esse perdão deve ser acompanhado da indulgência, porque a indulgência é justamente se colocar no lugar do outro e ver, puxa, ele errou, como eu já errei. Se eu não errei nessa vida, e aí mais um conhecimento que a gente adquire no Espiritismo, a reencarnação, posso ter feito a mesma coisa em outra. Então não é justo que eu penalize alguém por algo que eu poderia ter feito também. Então eu já vou tendo essa habilidade de relacionar aquele conhecimento que eu recebi no meu dia a dia, nas minhas ações. Mas não para por aí. Termina no ponto mais sensível, que é a atitude. Porque eu posso ter o conhecimento, devo perdoar indefinidamente. Posso ter a habilidade, devo perdoar esse meu irmão que me fechou no trânsito lá, quase deu um acidente. Mas se na hora de ter atitude, em vez de eu perdoar, eu dar um bom dia para ele, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu falhei no último ponto. Então, de certa forma, eu não aprendi aquilo ali, porque eu tinha um comportamento antes, adquiri um conhecimento, desenvolvi habilidade, mas permaneci na mesma atitude que eu tinha antes.
Então é um processo complexo, mas que só se desenvolve através do esforço pessoal. E o estudo, ele auxilia tanto na obtenção de conhecimento, lógico, através do estudo nós obtemos esse tipo de conhecimento, na habilidade, porque principalmente no estudo em grupo, nós aprendemos com os acertos e muito mais com os erros dos colegas. Quando nos falam que erraram naquela situação e nós também comentamos, puxa, eu também. Começamos a desenvolver em grupo essa noção, essa habilidade do que devemos fazer, do que devemos evitar. E até isso nos encoraja a termos atitudes diferentes. Porque de tanto martelarmos, vai chegar um momento em que o cidadão nos fecha no trânsito, vê aquele impulso e a gente fala bom dia, mas dessa vez de verdade, né? Bom dia, segue em paz. Por quê? Porque eu provavelmente também já fechei alguém sem querer, por querer, enfim. Eu passo a ser indulgente. E esse é um exemplo, mas são vários possíveis. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Isso traduz o processo de aprendizado. E isso, dentro do Espiritismo, é extremamente essencial. Em qualquer atividade, mas no Espiritismo nós destacamos. Porque nos fala o Espírito Viana de Carvalho, através do médium Divaldo Pereira Franco, e aqui vamos fazer um minuto de propaganda. Eu acho que vocês já estão sabendo, né? Tem foto dele na porta, no mural, no Facebook, mas o Divaldo Pereira Franco estará entre nós aqui no dia 2 de março, no Cine Ópera. Ah, eu sempre troco, hoje acertei. No Cine Ópera, às 8 da noite, a entrada é franca, tá? Então, né, um orador, um médium dessa natureza merece a nossa presença. E por conta dessa atividade, vai ser numa quarta-feira, nós não teremos atividade aqui na Casa Espírita no dia 2 de março. Todos que viriam aqui, dirijam-se, por favor, até o Cine Ópera para todos juntos recebermos os ensinamentos que Divaldo tem a nos oferecer. Um dos ensinamentos é esse, através do Espírito Viana de Carvalho. Diz que para que o adepto do Espiritismo se integre realmente no espírito da doutrina, exige-se-lhe aprofundamento intelectual no conteúdo da informação espírita, de modo a poder corporificá-la conscientemente no comportamento moral e social na sua jornada diária. Talvez tenha ficado complicado lendo, mas basicamente é o seguinte: nós, a partir do momento que nós nos aprofundamos num conhecimento, nós tendemos a aplicá-lo de forma mais natural. Eu fiz curso, tenho certificado de datilografia, não foi digitação, datilografia no Senac. Estou me gabando aqui em público, né? A maioria deve ter feito também. Mas eu fiz isso com 12 anos, 13 anos, não me lembro. E até hoje eu sei onde estão as letras, porque eu treinei tanto, mas tanto isso, que isso passo a desenvolver naturalmente. Quando a gente estuda a informação espírita, quando a gente penetra nessa informação, nós tendemos a corporificá-la e passarmos a praticar esses ensinamentos de modo natural. Ao passo em que, se a gente vê meio de relance, o risco de entrar por aqui e sair por ali, lógico que sempre deixa algo, mas é sempre um esforço para eu estar relembrando aquilo e muito mais, para eu estar praticando aquele ensinamento. Então é necessário que o espírita se instrua. Não é outra recomendação do Espírito da Verdade, que é bem famosa entre nós. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Porque amar é a nossa finalidade primordial. O amor é a grande energia que move o nosso universo. Mas para que possamos aplicá-lo de forma plena, precisamos nos instruir. E a razão e a emoção andam juntos nesse processo. O uso da razão, dos conhecimentos doutrinários, é que norteará a expressão do amor, impulsionando-o para a realização de forma plena, segura e eficaz. Porque a partir do momento que nós aprendemos
que devemos cuidar melhor dos nossos sentimentos, nós tendemos a fazer isso. A buscarmos sermos pessoas mais plenas em nosso sentimento. A conciliar aquilo que a gente aprende com a nossa prática, com a nossa atitude. E é para isso que serve o estudo da doutrina espírita, seja ele em grupo, individual, presencial, à distância. O objetivo não é outro. Eu cito aqui o objetivo do ESD, que é o nosso carro-chefe aqui nos estudos. O objetivo do ESD é estudar o Espiritismo de forma metódica, tem um método, contínua, tem um programa e séria. E ninguém vai sair de casa, deixar a família, os compromissos e tal, para vir brincar de aprender Espiritismo. O que não quer dizer que você tem que ser sisudo. A gente é descontraído, a gente busca trazer isso de uma forma mais agradável, tranquila, mas séria. Contemplando os aspectos filosófico, científico e moral, que são os ensinamentos da doutrina espírita, com programação fundamentada nas obras básicas da doutrina espírita. Então, esse é o objetivo de um grupo de estudo. Alguns outros vão ter um outro objetivo específico, mas na prática é estudar o Espiritismo de forma séria, continuada, buscando o nosso aprimoramento através da captação desses ensinamentos espíritas. Mas é interessante porque a gente vê muitas vezes abrindo novos grupos e tal, e às vezes a imagem que a gente tem é de uma escolarização, né? E eu lembro que eu comentava com uma amiga, que até está presente aqui hoje, e eu comentava numa festa de aniversário de criança, sabe? Você vê como a gente faz propaganda, não é só no centro espírita. A gente apela, é igual o vendedor de Barça mesmo, a gente acha a pessoa na rua, a gente fala mesmo. E eu falava com ela, porque ela falava assim, puxa, eu tenho vontade, mas é mais uma responsabilidade, não sei o quê. Não é isso, não tem diploma, não tem controle, não está vindo, não. É sério, lógico, mas a finalidade não é uma escolarização. Não se trata de escolarizar o Espiritismo, mas de oferecer aos interessados a oportunidade do estudo conjunto. Porque na nossa casa nós lemos e muitas vezes não entendemos. Mas ao passo que temos mais pessoas para discutir, alguém levanta uma questão e a gente, puxa, entende. Ou discorda, e assim vão se formando os consensos, ou não, mas enfim, nós vamos estimulando o nosso pensamento através do estudo em grupo. O estudo do Espiritismo fornece uma teoria que nos convida à prática. Então, se ainda assim vocês não se convenceram, e não é a minha intenção convencer ninguém a vir para grupo de estudo, não é isso. A gente divulga, a gente estimula, logicamente, porque agora vai me fugir a citação, mas eu acho que é Kardec. A maior caridade que se pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Então nós, que nos beneficiamos desse conhecimento espírita, lógico, nós vamos divulgá-lo. Se algo nos faz bem, nós vamos compartilhar com as pessoas que nós gostamos, e é por isso que a gente o faz. Mas se ainda persiste aquele negócio, mas por que estudar Espiritismo? A gente pergunta, gostaríamos de saber sobre, e aí elencamos algumas coisas, Deus, espíritos, mediunidade, reencarnação, vida em outros planetas, leis divinas, laços de família, flagelos destruidores, riqueza, pobreza, aborto, eutanásia, que foi falado na mensagem anterior, caridade, vida futura, obsessão, sonhos, 3 pontinhos que são 3 pontões, não sei nem se existe esse termo, mas é muita coisa. Se temos interesse, o convite está feito. Venham para os nossos estudos. E eu não tenho a mínima pretensão que vocês consigam ler o que eu coloquei aí, tá? Porque tá miudinho mesmo. Eu acho que nem eu enxergo daqui, tá? Mas essa programação de estudos está lá disponível, tanto no mural, quando vocês saem ali da sala do passe, quanto na secretaria da casa. Esses estudos iniciam todos no mês de março. Então, o de terça-feira inicia na primeira terça, que é dia 1º, salvo engano. O de quinta no dia 3. Só um dos estudos que está lá é o último, que começa só no mês de maio. O restante todos no mês de março e todos são bem-vindos. Mas ainda que não possam, busquemos esse estudo
que nos melhora. Não dar diploma, não vamos poder chegar e falar assim, sou formado em Espiritismo. Encher o peito ainda para falar isso. Não. Mas vamos poder agir melhor. E isso nos dará uma paz de consciência que nos fará muito mais felizes. Nos preparando, inclusive, para o momento em que tivermos que voltar na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Para encerrar, só uma coisa que o Sérgio me pediu para falar, relembrar, eu imagino que todos saibam, mas nenhum desses estudos tem custo nenhum, é tudo dai gratuitamente o que de graça recebemos. Então não tem custo algum, é só chegar e vir. Nesses estudos para adultos não precisa nem matrícula, tá? É só chegar, aparecer, sentar e discutir. Nos estudos da evangelização infantil, precisa matrícula até para que as evangelizadoras possam se preparar, que essa turminha que está vindo hoje questiona, então eles precisam organizar tudo certinho. Então quem quiser trazer os seus filhos para a evangelização infanto-juvenil, tem lá as inscrições na secretaria. Agora sim, para a gente finalizar, para a gente refletir uma parábola que todos vocês conhecem, acredito eu. Ela é bem divulgada, bem conhecida. A parábola dos talentos. Até por ela ser bem conhecida, eu vou contar ela bem rapidamente. Um senhor tinha lá os seus talentos, nós podemos imaginar como um dinheiro, algum bem, ou, enfim, talentos mesmo. E ele, ao ir viajar, ele confiou aos seus servos, vendo a capacidade de administração de cada um. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Ele viajou, quando retornou, foi pedir a prestação de contas. O que tinha 5 chegou para ele e falou, Senhor, eu investi e agora te restituo 10. Me deste 5, te restituo 10. O que tinha recebido 2, chegou para o Senhor, falou, investi também, restituo-lhe 4. E, finalmente, aquele que tinha recebido só 1, disse, Senhor, fiquei com medo, né, de perder, era um talento só e tal, eu enterrei no chão, agora estou aqui, desenterro e tenho 1 talento. E não precisamos ser muito geniais para entender que o Senhor ficou muito mais contente com aqueles que produziram algo com seus talentos do que com aquele que o enterrou. Para nossa reflexão, pensemos que nós, cada um de nós, recebeu do Pai Celestial talentos. Pensemos no que quisermos, recursos financeiros, saúde, maior harmonia ou menor harmonia familiar, maior ou menor disponibilidade de tempo. Uns nessa equação têm muito, outros têm poucos. Se temos muito, busquemos fazer como aquele servo e produzir muito. Mas se temos pouco dinheiro, se temos pouco tempo, se temos pouca saúde, se temos pouca harmonia no nosso lar, enfim, façamos o que é possível, mas não enterremos o potencial que Deus nos confiou. Porque sempre podemos fazer algo mais com aquilo que nós temos. E se temos 1 minuto que seja, possamos fazer desse minuto um minuto precioso, um minuto de elevação, porque é isso que viemos fazer nesse planeta. Evoluir, progredir, voltarmos à nossa verdadeira casa melhores do que aqui chegamos quando encarnamos. E para isso o Espiritismo, a doutrina cristã, nos oferece elementos para nos melhorarmos, para aprendermos a viver corretamente, como irmãos, sendo solidários, amorosos, caridosos, pessoas de bem verdadeiramente. Então, aproveitemos aquilo que Deus nos deu, seja muito, seja pouco, mas aproveitemos e façamos dessa existência uma existência produtiva para nós e para aqueles que nos rodeiam. Agradeço a atenção de todos, peço desculpa pela voz, pelas tossidas, pela gripe aí, isso a gente não controla. Desejo uma excelente semana a todos vocês e, é claro, bons estudos, aqueles que vierem nos prestigiar com suas presenças e aqueles que puderem fazer isso em casa, enfim, em outro local, que sejam exitosos nesse propósito e lembrando que sempre quando buscamos nos elevar, quando buscamos o bem, recebemos a assistência dos irmãos do alto que assistem todos aqueles que têm boa vontade e firme propósito de agir no bem.